Olá pessoal, nós somos a Digitec Sistemas e hoje a gente vai continuar explorando o nosso software Assist, ok? Primeiramente eu vou aqui chamar uma modelagem, chamar um design, de preferência um design que a gente consiga utilizar as ferramentas que eu vou mostrar hoje. Hoje a gente vai explorar um pouco das ferramentas espelhar, rodar e virar, ok? Vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer com elas. Nós ainda não exploramos a ferramenta de mover, mas como a gente vai utilizar ela, eu vou mostrar para vocês o atalho. Com o teclado, a gente clicando no S, a gente consegue já ir na ferramenta de mover molde, então isso já ajuda a gente a utilizar as ferramentas que vamos utilizar hoje. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a ferramenta de espelho. A ferramenta de espelho a gente consegue utilizar para duas coisas. A primeira delas é para virar a peça tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então a gente clica aqui em espelho, molde, virar, e a gente clica em uma linha que está na direção que a gente quer virar a peça. Nesse caso, vocês viram que eu cliquei na linha de fio que estava na horizontal e a peça virou verticalmente. E assim por diante, vocês conseguem ver, ó, ela virou horizontalmente e é sempre na direção que eu preciso que ela vire, que eu vou clicar em uma linha. Caso essa linha ainda não exista, você pode estar colocando uma linha de construção na direção que você precisa que a peça vire, ok? A linha de construção, como a gente já viu antes, ela não vai ser plotada, ela vai ser só uma linha de referência mesmo, e vocês vão conseguir utilizar ela para fazer essa virada. Para exemplificar a nossa próxima ferramenta, eu vou abrir aqui outro design, ok? Vou abrir esse mais simples aqui, que é a nossa base da blusa, sem nenhuma linha de costura ou coisa do tipo. A gente vai em espelho e vai clicar em selecionar espelho. Essa ferramenta serve para você espelhar a peça, tá? Na dobra do tecido. Então, se você fizer só a metade da peça e você quiser fazer a outra parte simétrica, você vai utilizar essa ferramenta, ok? Você pode perceber que se eu mexer em qualquer ponto, qualquer linha da parte espelhada, no outro lado ele vai espelhar da mesma forma, ok? Então você pode editar a peça depois de fazer o espelho. A diferença é que tem uma certa diferença para você conseguir fazer uma peça assimétrica. A gente vai poder ver essa ferramenta depois, ok? Ainda na ferramenta de espelho, a gente pode clicar nela, depois em molde, anular espelho. Aqui a gente consegue anular o espelho que a gente fez anteriormente, ou seja, não vai ser mais uma dobra de tecido, vai ser apenas uma peça. E a gente consegue também entender que a gente só pode fazer a edição que eu falei, de mudar pontos, mudar linhas, no lado em que foi feito primeiro, tá? Esse lado que foi espelhado depois, você não consegue editar ele, só o lado que foi feito e foi espelhado. Então, quando você for fazer alguma edição, sempre lembre qual é o lado. Geralmente é para onde as setas estão apontando, como vocês podem ver aqui, ok? Agora, por último, nós vamos ver a ferramenta rodar. A gente vai ver apenas uma parte dessa ferramenta, porque ela tem várias vertentes, ok? Que a gente pode utilizar para fazer comparação de curva, colocação de molde, né? Mas a gente vai ver a parte apenas de rodar o molde. Clicando aqui no ponto em que eu quero que fique parado e depois na linha, o molde ele fica fazendo esse giro de 360 graus. E aqui, se você clicar no espaço, você consegue colocar o ângulo exato que você quer que a peça vire. Tá? O espaço, como eu já falei antes, é o nosso melhor amigo no Assist, então sempre a gente consegue utilizar ele para colocar medidas. Vou fazer aqui novamente, a gente coloca o ponto, depois clica na linha e consegue fazer o giro. Lembrando que esse ponto que você clicou primeiro é o ponto em que vai ficar parado, tá? Então, como vocês viram, eu escolhi pontos diferentes em cada exemplo que eu fiz agora, para vocês conseguirem visualizar que depende muito de onde você vai colocar o ponto central. E novamente cliquei no espaço para colocar o ângulo que eu queria. Da mesma forma, eu consigo utilizar a ferramenta rodar para rodar elementos, tá? Eu consigo rodar linhas, rodar curvas, só que não é assim uma coisa que a gente utiliza com tanta frequência, né? Não é muito normal a gente querer rodar um canto dessa forma, você vê que não fica uma coisa muito
normal, mas pode ser utilizado para fazer alguma mudança no molde, alguma coisa diferente que você precise para deixar o molde realmente de uma forma inesperada. Então, isso também é possível aqui com essa ferramenta. O que também é possível é fazer o giro de uma área. Você consegue selecionar mais de uma área, tá? Você consegue selecionar, por exemplo, um canto inteiro, duas linhas, ou o canto da gola, por exemplo. Só que, como eu falei, não é muito normal a gente querer girar um pedaço do molde assim, dessa forma, fica meio estranho. Mas, de qualquer forma, é possível sim, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E pratiquem um pouco se você tiver acesso ao software, tá? E se precisar fazer alguma demonstração, entre em contato com a gente que a gente vai com certeza ajudar nisso, ok? Até o próximo vídeo.